Boa noite, amados, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Todos sejam muito bem-vindos para o nosso culto de louvor e adoração nesta noite. E para nós estarmos iniciando o nosso culto, eu gostaria que nós estivéssemos abrindo a santa palavra do Senhor no Salmo de número 85, Salmo de número 85. Nós vamos estar lendo a palavra do nosso Deus, que diz assim: Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste os seus pecados todos, a tua indignação reprimiste a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornará a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a sua glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Encontraram-se a paz e a graça e a verdade. A justiça e a paz, elas se beijaram. E aqui faz uma alusão da vinda de Cristo, da vinda do Senhor, aonde ele diz que a justiça, o sol da nossa justiça, o sol que irá brilhar, que irá resplandecer em meio às trevas, irá adiante dele, cujas pegadas ele transforma em caminhos. E nós vamos estar adorando, louvando esse Deus, e nós vamos estar nos alegrando, como diz o salmista, porventura não tornarás a nos vivificar, para que o seu povo, ele se regozije em ti, e a nossa alegria, o nosso louvor, a satisfação do nosso coração, ela está no Senhor. É Ele quem proporciona isso para as nossas vidas. Nós vamos estar orando nesse momento, invocando a presença gloriosa do nosso Deus. Pai de toda glória, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós nos alegramos. E, ó Deus, como o salmista, ele mesmo declara, ó Deus, diante, ó Pai, de um momento, ó Deus, de dificuldade, de luta, ele diz para o Senhor, se o Senhor não estará novamente fazendo eles estarem se regozijando, estará vivificando, ó Deus, no Senhor, pois o Senhor é Pai, é a nossa alegria, o nosso louvor. Tu és, ó Deus, a razão da nossa adoração, é a razão do nosso viver. E nós, ó Pai, prestamos, Senhor, ó Deus, esse culto, ó Deus, a Ti. Recebe, ó Deus, a nossa adoração, recebe, ó Deus, o nosso louvor, as nossas vidas, as nossas almas, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que a Tua glória, ó Deus, ela se manifeste, ela resplandeça de uma forma gloriosa sobre a Tua igreja, ó Deus, neste momento, aonde
ó Pai, ela se encontra, ó Deus, em adoração, em louvor, em glorificação ao teu nome, para louvor. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. 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 E antes de nós, queridos, estarmos passando para o louvor, nós vamos estar também orando nesse momento. Nós vamos estar dando graças pelos nossos dízimos e pelas nossas ofertas. E para tanto, eu gostaria de estar, antes de estar orando, eu gostaria de estar lendo Mateus, capítulo 2, verso 10, aonde diz que, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E ali, por divina revelação de Deus, guiando então os magos ali do Oriente até Belém, eles chegam até onde estava o Senhor Jesus, e diz que entrando na casa onde Jesus estava, viram o menino. Ali eles veem o Deus de toda a glória, eles estavam à procura do Messias, o Verbo encarnado, o Deus de toda a glória, e no momento em que eles veem o Senhor Jesus, ali nesse momento há adoração. Diz que eles prostram-se e o adoram. E nesse momento de adoração, na sequência, diz: e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Nós vemos aqui a adoração, ela ligada, ela aqui condicionada, queridos, a nós estarmos abrindo as nossas vidas, oferecendo aquilo que há de melhor em nós, não somente nos nossos corações, mas diz ali que eles entregaram as suas ofertas, que era ouro, incenso e mirra, e o oferecem então ao Senhor Jesus. E nós queremos nesse momento estar orando pelas nossas ofertas, orando pelos nossos dízimos, orando pelo fruto que nós depositamos diante do Senhor, que é fruto da nossa adoração, que é fruto do nosso louvor, que é fruto de nós conhecermos o Deus de toda a glória e podermos servi-lo, não somente com as nossas vidas, servi-lo com o nosso ser, mas também servi-lo com os nossos bens, com as dádivas que Ele tem dispensado sobre as nossas vidas. Pai de toda a glória, nós te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor é aquele que detém, ó Deus, todos os tesouros. O Senhor, ó Pai, é o dono, é o Senhor absoluto. Diz, ó Deus, que tudo que há na terra, tudo que há nos céus, eles são do Senhor. E nós, ó Pai, somos, ó Deus, apenas mordomos. Nós somos apenas, ó Pai, ó Deus, beneficiários, ó Deus, daquilo que o Senhor tem dispensado, Senhor Deus, às nossas vidas. E como diz, ó Deus, a tua palavra, ó Deus, testificando que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for concedido. E nós queremos estar nesse momento consagrando, ó Deus, os dízimos, as ofertas, as dádivas, ó Deus, que a tua igreja, Senhor, ó Pai, tem trazido diante do Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, santificando, separando, consagrando, ó Deus, para a glória e louvor do teu nome, através da pregação, da propagação das boas novas de salvação
do teu nome, ó Deus, em todos os povos. Abençoa cada família, cada vida. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, vai abençoando. Ó Deus, que a promessa, Senhor, ó Deus, da tua palavra, ela esteja, ó Deus, se concretizando, ela esteja sendo, ó Deus, realizada, ó Deus, sobre cada família, sobre cada vida, sobre cada um dos seus santos, dos teus filhos, em Cristo Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém. E prostrando-se, o adoraram. E nós vamos continuar o nosso culto de adoração agora com os nossos cânticos espirituais, adorando ao nosso Deus. Ministério de louvor. Graça e paz, amada igreja. Queria saudar a todos com a graça do nosso Senhor. Palavra de Deus lá em Romanos, versículo 1 do capítulo 12, Paulo escreve: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Queridos, existe um culto que eu e você apresentamos a Deus, que é a nossa vida. E nessa canção nós queremos oferecer a nossa vida como uma oferta diante do Senhor. Irmãos, eu não sei como está a sua vida. Eu não sei por onde você tem andado. Eu não sei se a sua vida é uma oferta de Caim ou se a sua vida é uma oferta de Abel. Mas eu queria te convidar nessa noite a estar fazendo essa avaliação. Senhor, como tem sido a minha vida diante do Senhor? Eu tenho sido uma oferta agradável ao Senhor? Ou eu tenho sido uma oferta na qual o Senhor não tem tido prazer? Queria te convidar. Se você não tem sido uma oferta agradável, eu queria te convidar você a cantar essa oração, a se colocar na presença do Senhor. Porque nós servimos um Deus de recomeço. Cante conosco em oração. O nosso culto precisa ser racional. E eu queria te convidar nessa hora a orar conosco essa canção. Como
grande compaixão, Senhor. Um coração assim que se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim que se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou por teus laços de amor, Amém. E agora, queridos, após nós estarmos adorando ao nosso Deus, nós estaremos abrindo a santa palavra do nosso Deus com toda alegria, com todo o júbilo do nosso coração, com todo o temor, com toda a reverência. No livro de 1 Samuel, no capítulo 30, nós vamos estar lendo do verso 1 ao verso 20. 1 Samuel, capítulo 30, vai ficar lá depois de Juízes, Josué, Juízes, 1º, 2º Samuel. Então, em 1 Samuel, capítulo 30, abra a palavra e deixe ela aberta, não a feche, depois que nós estivermos
depois de nós estivermos lido, nós vamos mantê-la aberta. Capítulo 30, do verso 1 ao verso 20, diz assim a palavra do nosso Deus. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativa as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e seu povo, que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jizreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois os 200 que ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor, acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe beber água. Deram-lhe também um pedaço de pastas de figo seco e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclague. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a este bando? Respondeu-lhe: jura-me, por Deus, que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a este bando. E descendo o guiou. Eis que estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços, que montados em camelo fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Vamos orar mais uma vez, queridos. Coloque a sua vida diante do Senhor, o seu coração, e peça que o Senhor, Ele ministre e Ele fale em sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Pai de toda glória, de toda suficiência. Ó Deus, abençoa-nos. Ó Deus, que a Tua palavra, ó Deus, ela venha,
ó Deus, com graça. Ela venha, Senhor, ó Deus, ó Pai, ministrada, Senhor, ó Deus, pelo Teu Espírito. Porque se não for Ele, ó Deus, nada, Senhor, do que ouvirmos, do que nós fizermos, terá valor algum, se não for, ó Deus, pela mediação, se não for, ó Deus, pela intervenção, pela aplicação do Senhor, ó Deus, nas nossas vidas. Portanto, abra, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, os nossos corações e ministre, e complete, faça, ó Deus, a Tua obra, aquilo que o Senhor deseja nessa noite, em cada um de nós, em Cristo Jesus. Amém. Queridos, o tema da palavra do Senhor, as nossas vidas, nessa noite, é o que fazer quando parece não haver saída. O que fazer quando parece não haver saída. E nesses últimos anos, e talvez, eu diria aí nos últimos 100 anos, nós temos visto, nós temos testemunhado aí grandes catástrofes. Há um estudo, e eu já até passei para a igreja, onde os historiadores, eles dizem que nos últimos 100 anos, mas mais especificamente nos últimos 40 anos, nós tivemos muito mais catástrofes voltados na área da saúde no nosso mundo, na nossa geração, do que em 1900 anos anteriores. Então isso tem se intensificado de uma forma muito grande, sem falar das catástrofes naturais que nós temos visto nos nossos últimos anos, os tsunamis, os tornados em Santa Catarina, os desabamentos, as pandemias que nós temos visto em todo o mundo, algumas de ordem natural, outras não, mas hoje nós deparamos com uma das catástrofes, e eu digo que natural, talvez seja uma das maiores e uma das mais tenebrosas que nós enfrentamos em todo esse período, e que tem atingido a todos. Nenhuma delas, queridos, tinha atingido toda a população mundial, mas é que nós nos deparamos nesse momento, ela tem atingido todos os moradores da terra, e ela tem atingido, queridos, individualmente cada um de nós, todos nós. E a pergunta que eu faço é: quando, querido, a catástrofe, quando essa adversidade, ela acontece, ela atinge, ela é exatamente conosco, ela é na nossa vida, ela é na nossa família, e nós olhamos diante dela e parece muitas vezes que não há saída. O temor, ele toma conta, a insegurança, muitas vezes a falta de esperança. E o que fazer quando nós, queridos, temos essa impressão que Deus, ele está, parece, demorando para intervir. Parece que nós não conseguimos enxergar o sol novamente a brilhar. Parece que nós estamos envoltos em névoas, nós estamos envoltos a densas nuvens. Parece que não há um horizonte, e o horizonte, muitas vezes, essa luz, ela está muito distante. E essa, muitas vezes, é a impressão que nós temos. E o que fazer quando parece que não há saída diante dessa circunstância?
E esse capítulo que nós acabamos de ler, ele relata exatamente um dos momentos aqui, o que eu chamaria do momento mais difícil na vida de Davi. Davi ainda ele não é rei, ele ainda não havia tomado o trono, não havia consumado-se ainda como rei de Israel, ele havia sido apenas ungido. E Davi aqui ele está com os seus homens, ele está ali, ele não está no trono, ele está ainda fugindo de Saul, e ele agrupa esses homens a uma espécie de grupo juntamente com ele, em torno de 600 homens, e eles estão participando de várias batalhas. Eles são forçados a participar de várias batalhas, e numa dessas batalhas saem todos os homens ali deixando as suas famílias e deixando esse local, essa cidade, Ziklag, aonde eles estavam ali acampados, aonde eles estavam ali morando. E nesse momento, quando eles voltam, eles regressam de onde eles estavam até Ziklag, em torno de 40 quilômetros, e chegando ali, Davi e os seus homens queridos, eles têm uma visão chocante, eles têm uma visão aonde eles ficam atônitos, algo que praticamente era impossível de se prever, era impossível de se imaginar uma situação daquela, olhar aquilo que eles estavam vendo. E ali diz que os amalequitas, eles haviam invadido a cidade, eles haviam saqueado a cidade, eles haviam levado as mulheres, eles haviam levado as famílias, os filhos, eles haviam saqueado os seus bens, haviam queimado as suas casas. A visão é de caos. A visão, queridos, é de um verdadeiro terror. E eles jamais podiam imaginar, prever tamanha situação. A palavra do Senhor diz que os amalequitas, eles chegam em Ziklag, e diz que eles dão sobre a cidade, eles avançam sobre a cidade com ímpeto. E esse ímpeto aqui, queridos, é algo muito forte. E ali simboliza algo que está ferido. Diz que o inimigo, ele ataca de forma de trazer uma grande aflição, uma grande angústia, um grande prejuízo, queridos, aos moradores, às famílias ali de Ziklag. E para agravar a situação nesse momento, quando eles chegam, eles buscam um culpado, eles querem culpar a Davi, que é o seu líder, e nesse momento, querido, mergulhados neste temor, nesta insegurança, nós perguntamos, a semelhança de Davi. Ali talvez a população, Davi estivesse perguntando, e agora? O que fazer quando parece que não há uma saída? Não há uma solução. E olhando para a história de Davi, queridos, nós podemos tirar aqui alguns princípios, queridos, para as nossas vidas, que aconteceu aqui de fato em Ziklag com Davi, e é uma realidade, queridos, em nossas vidas, na nossa realidade atual. Em primeiro lugar, queridos, o que nós podemos tirar aqui, o que fazer quando parece não haver uma saída. Em primeiro lugar, nós devemos estar deixando que as nossas emoções, elas estejam se extravasando. Deixe que as suas emoções, elas extravasem. É não conter
É não dizer, olha, não está acontecendo nada, não foi nada, amenizando a situação. Não, no verso 4 diz que eles choraram em alta voz. Diz que toda a população, todos os homens, queridos. E eu fico imaginando ali em torno de 600 pessoas alçando a sua voz e chorando. E diz que eles choram até perder as suas forças. Você já viu aquela criança quando chora que ela chega a perder o fôlego, que ela não consegue chorar mais? E diz que Davi, ele muito se angustiou. E ele chorou ali ao contemplar, ao ver a dor daquele cenário, querido, de destruição, a cidade queimada, a família cativa, os filhos cativos, os seus bens todos ameaçados. Davi, querido, nesse momento, ele chora ali por ter sido mal compreendido. Ali os seus próprios amigos, seus próprios companheiros falam em apedrejá-lo, eles querem um culpado. Ele chora ali, querido, naquele momento, por sentir-se só. É um momento em que Davi, ele se sente, querido, abandonado, ele se sente frágil, ele se sente impotente, ele se sente em meio à tragédia e ele se sente só, abandonado, ele não encontra apoio. E o choro, querido, aqui nos mostra que o choro, querido, é algo que revela por demais a nossa humanidade, a nossa fragilidade, a nossa debilidade. E nesse momento de angústia, nesse momento aonde parece não haver o que fazer, eles extravasam ali as suas emoções. Nós vemos que o próprio Jesus, ele chorou. Jesus, ele chorou diferentemente, lógico, do sentimento humano no pecado, mas Jesus, ele chora, queridos, ali diante de Lázaro, seu amigo que está morto, e ele chora ao ver a dor humana, ele chora ao ver aquilo que o pecado, ele pode fazer na raça humana, o caos, a debilidade que o pecado ele traz, a morte, as consequências de Jesus, ele chora. Jesus, ele chora também, queridos, quando ele chega ali diante de Jerusalém para ser crucificado, quando ele não foi aceito, quando Jerusalém não vê ali que a visitação do Senhor, a visitação do Messias, e rejeita o Messias, e Jesus olha para Jerusalém e chora diante daquela cidade. Nós vemos Jeremias, o profeta, queridos, que é chamado profeta chorão, aquebrantado, que extravasa as suas emoções, queridos, diante da incredulidade, diante do pecado do seu povo. Jeremias, ele chora. E aqui Jesus, como homem, como Deus conosco, o Deus dos céus, ele também extravasa. Ele coloca, querido, as suas emoções ali para fora. E chorar, queridos, não é sinal de fraqueza, mas quem chora, querido, ele está dizendo que ele não se conforma com a catástrofe, ele não se conforma com o infortúnio, mas ele precisa reagir. E esse choro, querido, não é de apatia, não é choro, querido, um choro de letargia, não, mas é um choro, queridos, aonde as emoções elas são colocadas para fora e dizendo que não se pode conformar com aquela situação, mas eles precisam reagir. Em segundo lugar, o que fazer quando parece não haver saída? Além de colocar as emoções, queridos, deixar extravasar as emoções, a segunda coisa, nós devemos estar buscando forças em Deus. E é isso exatamente que Davi e os seus homens, eles fazem.
eram grandes homens, eram grandes guerreiros, eram homens experientes, treinados, queridos, mas diante daquela circunstância, queridos, daquela realidade, eles não tinham, queridos, o que fazer naquele momento, diante daquela visão. E muitas vezes, querido, há circunstâncias em nossas vidas em que Deus, Ele mostra que a força, que a capacidade, que a inteligência do homem, que a perspicácia do homem, ela não pode para nada, ela de nada vale. Ela é inútil. Deus mostra ali a impotência, apesar de serem grandes guerreiros, de serem homens fortes. O salmista no Salmo 20, verso 7, ele diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. E no verso 6, queridos, Davi, aqui sofrendo juntamente com seus companheiros essa dor pelas suas famílias, pela realidade, aonde se percebe, queridos, aqui que eles estão no fundo do poço, ao invés, querido, de culpar-se, de ficar culpando-se a si mesmo, de buscar pessoas para culpar ou culpar a Deus. Diz que Davi, a palavra de Deus diz que Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. É nesse momento, querido, de fragilidade, é nesse momento, querido, de medo, é nesse momento de impotência que ele busca, querido, em Deus a sua força. Diz que ele reanimou-se no Senhor. Queridos, e muitas vezes, queridos, diante do desânimo, diante da circunstância, do infortúnio, muitas vezes, querido, nós não encontramos força, querido, ao nosso redor. Muitas vezes nós estamos desanimados, nós não temos ânimo, nós não temos vigor, mas é Deus quem realiza isso nas nossas vidas. E a palavra do Senhor diz que Ele se fortalece, e é Deus quem nos fortalece. E ele vai diante de Deus e diz que Deus o reanimou. Deus, Ele deu um novo ânimo. Como o próprio Senhor Jesus, Ele diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E diz que Ele buscou forças em Deus. A força naquele que tem todo o poder, que tem toda a graça, que tem toda a suficiência. Aquele que está conosco, o Deus da glória. E é, queridos, nesses momentos críticos, é nesses momentos, queridos, de debilidade, que nós precisamos estar buscando forças em Deus. Aonde você tem buscado forças na sua vida? O que tem trazido, o que tem reanimado a sua vida? Tantas pessoas, querido, têm buscado em pessoas, têm buscado na bebida, têm buscado nas drogas, têm buscado, queridos, em tantas fugas, em sexo, em prostituição, têm buscado, queridos, na alienação, forças, e não têm encontrado. Mas diz que Davi, ele encontra forças no Deus verdadeiro. Com Deus, queridos, o Deus verdadeiro, o Deus da glória, há sempre uma nova chance. É o Deus do novo, é o Deus que diz: eis que eu faço novas todas as coisas. É o Deus das possibilidades. É o Deus aonde não existe possibilidade. É o Deus que abre portas, é o Deus que intervém. É o Deus que diz ali, queridos, a Timóteo, na sua fraqueza, ali na sua timidez, ali na sua impotência, querido, no início do seu ministério, diante das dificuldades, ele diz: fortifica-te, Timóteo, no Senhor, na força do Senhor. Em terceiro lugar, queridos, o que fazer quando parece não haver saída?
não somente extravasar as nossas emoções, não somente buscar as forças em Deus, mas devemos buscar direção de Deus. Nós vivemos num mundo, querido, onde tantos caminhos eles se abrem, tantas propostas, queridos, elas são colocadas diante de nós. E nós, queridos, devemos estar buscando a direção no Deus verdadeiro, no Deus glorioso. E diz que após chorar, após ali se fortalecerem no Senhor, diz que em terceiro lugar, eles buscam então a direção do Senhor. Eles não sabem, queridos, naquele momento o que fazer. Eles recebem o ânimo, o vigor do Senhor, mas eles estão em dúvida, o que fazer? E eles vão diante daquele que conhece o passado, o presente, o futuro, aquele que conhece, querido, todas as coisas, e diz que nesse momento, então, Davi, ele chama ali Abiatar, o sacerdote, e Davi toma a estola sacerdotal, e essa estola sacerdotal, ela simboliza aqui a mediação, quando se faz a mediação do sacerdote entre os homens e Deus, e ele busca a direção de Deus, ele fala com Deus, em nome do seu povo, e Deus ele fala, Deus ele orienta, Deus ele dirige. Queridos, hoje, queridos, nós não precisamos mais de uma estola. Hoje todos nós somos, queridos, esse sacerdote, todos nós como igreja somos sacerdócio real. Hoje nós temos o pleno acesso ao Pai. Hoje nós não precisamos de um sacerdote, não precisamos de uma estola sacerdotal. Hoje nós podemos estar diante do Senhor em intimidade e falar com Ele, buscar a direção de Deus sem um mediador humano. E ali então diz que Davi, ele toma, querido, a estola e diz que ele pergunta para o Senhor: Senhor, o que fazer agora? O que fazer agora? No verso 8 ele diz: eu devo persegui-los? Irei alcançá-los? O que eu vou fazer? O que fazer diante dessa situação? E diz que Deus, ele responde. Deus, queridos, é um Deus que dirige, é um Deus que fala. Deus, queridos, é um Deus que dá discernimento, é um Deus que dá graça, é um Deus que mostra o caminho em que devemos estar seguindo. O salmista, ele diz que luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. E aqui Deus, ele responde, diz: persiga-os. Você vai alcançar e libertá-los. Mas nesse momento, queridos, em que nós vemos aqui que eles são reanimados no Senhor, e no momento em que eles pedem a direção de Deus, há um momento de parar. Há um momento aqui, queridos, aonde é necessário, aonde Davi e o seu povo, ele para. Ele para porque muitas vezes, em meio às dificuldades, em meio a essas lutas, a nossa tendência é a ansiedade, a nossa tendência muitas vezes é nos precipitar, muitas vezes é tomar decisões precipitadas, decisões, queridos, muitas vezes feitas pelo nosso próprio entendimento, decisões muitas vezes de pessoas que estão ao nosso redor, que nos influenciam, mas este momento é um momento de parar para ouvir a voz do Senhor. É necessário parar para ouvir a direção de Deus. Esse é o momento onde toda a população, todos param. E ali Davi, queridos, em silêncio, ele fala com Deus.
Ele se comunica com Deus e Deus, ele fala com Deus e Deus fala com ele. Queridos, nós precisamos, queridos, muitas vezes parar. Às vezes, queridos, as dificuldades, o medo, muitas vezes a insegurança, tem feito com que nós fiquemos muito mais agitados. Mas é momento de parar, é necessário parar, se nós quisermos ouvir a direção de Deus. E ali a resposta de Deus. Deus diz, sim, você pode persegui-los, você vai vencer, você vai alcançar, você vai libertar. E aquilo, queridos, livrou ali, em primeiro lugar, Davi, de possíveis agressões ali do seu próprio povo. A resposta de Deus, ela trouxe ali um bálsamo, trouxe ali um sentimento de bem-estar na vida de Davi, aquele sentimento de frustração, de impotência com a resposta de Deus, ela é sanada, queridos. E Deus diz então, persiga-os. E aí vem então, queridos, a quarta coisa e última que nós precisamos estar fazendo quando tudo parece não haver saída, que é nós devemos nos dispor a batalhar. Nós precisamos ir à luta. Você percebe ali, e quando você olha para o texto que Ziclag, queridos, de onde Davi estava até Ziclag, são 40 quilômetros. De Ziclag até onde os amalequitas estavam, eram mais 30. São 70 quilômetros. Isso vai dar em torno de 5 dias de caminhada, que Davi teria juntamente com seus homens de percorrer, e ali, depois de 5 dias, ainda travar essa grande batalha. Era um grande esforço, era um esforço enorme. Deus poderia resolver, Deus poderia interferir, Deus poderia fazer um milagre e resolver a situação. Deus, ele poderia, sim, queridos. Mas o que eles têm que fazer? Eles precisam se dispor. Mesmo Deus abençoando, mesmo, querido Deus, restabelecendo a força, mesmo Deus dando direção, eles teriam que lutar para poder reverter aquela situação. Eles não poderiam, querido, ficar ali sentados, prostrados, esperando que Deus fizesse tudo por eles. Não! No verso 8, Deus, ele diz, persiga-os. Deus está dizendo, levanta. Deus está dizendo, você precisa ir à batalha. Você precisa se levantar. É certo que você os alcançará, mas para alcançar precisa se levantar, precisa andar, precisa avançar, precisa se esforçar, precisa correr, querido, e conseguirá, Deus diz, libertar os prisioneiros. Queridos, Deus está dizendo que ninguém reverte, queridos, o caos, as situações adversas de braços cruzados. Nós vemos ali que na caminhada, na jornada, quando eles chegam ali no ribeiro, queridos, de Bessor, ali diz que 200 homens ali param, 200 homens ali não continuam, 200 homens ali param e desistem, querido, porque diz que estavam cansados. Eles ficam para trás. Aqui a palavra de Deus, ela diz os retardatários. 200 não alcançaram, 200 não batalharam, 200 não viram a vitória, 200, queridos, não viram o livramento, a vitória de Deus, porque, queridos, pararam, foram vencidos, queridos, pelo cansaço, pelo desânimo. Queridos, ninguém realiza mudanças efetivas sem partir para a batalha. Nós vemos aqui no verso 16, diz que quando eles encontram ali
os amalequitas, diz que eles estão em festa, eles estão se regozijando, eles estão se alegrando com o despojo, com aquilo que haviam conquistado, roubado, tirado do povo de Deus. E é exatamente isso, querido, que o inimigo, é isso, querido, que o inimigo, sim, querido, das nossas almas, ele faz quando ele saqueia, ele faz festa, ele se regozija. É isso que os amalequitas estavam fazendo, eles estavam fazendo festa, eles estavam se alegrando, querido, diante do povo de Deus. E diz que Davi, então, chega ali, no verso 17, diz que Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde do outro dia, dá quase 24 horas, queridos, de ataque, de luta ferrenha contra o inimigo. E diz que Davi ali ataca. É necessário, queridos, atacar, é necessário se levantar. Não podemos ficar parados, prostrados, queridos. Muitos desistiram, muitos foram vencidos ali pelo cansaço e não viram a vitória do Senhor na vida do seu povo. Nós vemos ali que Josué, quando vai entrar na terra da promessa, diante de tantos inimigos, de tantas adversidades, de tantas lutas que deveriam estar enfrentando, Deus diz para ele: não te mandei eu? Não te mandei eu? Você precisa ir, você precisa tomar uma atitude. Eu estou te mandando, por isso levante-se e vá, tão somente ser forte e muito corajoso. E diz que Josué, querido, ele levantou-se de madrugada. Ele se levanta ali, queridos, quando o sol está raiando ali, e ele sai em batalha, na sua primeira batalha para a conquista da terra da promessa. E eu pergunto para você, o que você precisa, pelo que você precisa estar batalhando hoje? Pelo que você precisa estar batalhando hoje? Qual é a sua batalha? Qual é a sua luta? Qual é o inimigo? Qual é o amalequita que você precisa enfrentar? E que talvez esteja fazendo festa, esteja celebrando vitória sobre a sua vida. E eu digo para você que é momento, querido, de, em primeiro lugar, de você colocar suas emoções, extravasar suas emoções. De você buscar as forças no Senhor, buscar a direção de Deus, mas se dispor a ir à luta, à batalha. É importante lembrar, queridos, que a maior batalha, a maior luta da história, ela já foi travada. A maior luta, a maior batalha da humanidade, ela foi realizada por Deus. Ali na cruz do Calvário, aonde Deus, na pessoa do seu Filho, Ele trava ali a maior de todas as batalhas, a maior batalha do universo. E ali, queridos, na cruz do Calvário, naquela grande batalha, nessa batalha, querido, que abala o universo, aonde o sol ele se escureceu, aonde o universo, querido, ele tremeu, ali o Filho de Deus, nessa batalha, ele vence as trevas, ele vence, querido, Satanás, ele esmaga a cabeça da serpente, ele esmaga a cabeça, querido, dos amalequitas, ele esmaga a cabeça dos nossos inimigos. Ali ele vence, querido, a morte, o último inimigo, querido, a ser vencido.
E ali ele vence, então, o pecado. Ele leva ali sobre ele o meu, o seu, o nosso pecado, ele venceu. Ele vence a morte. E ele ressuscita ali, querido, ao terceiro dia, pelo Espírito do Senhor. Mas essa vitória, queridos, essa vitória do Senhor, ela não veio sem sacrifício. Essa vitória, a vitória das vitórias, a vitória que diz que nele, em Cristo, nós somos mais do que vencedores, porque ele já venceu. Ele venceu por nós e nós somos vencedores. Essa vitória, ela exigiu o sacrifício, exigiu a vida do próprio Deus. E ela requer de nós que nós nos sustentemos nessa graça, nessa vitória do Senhor. Deus, ele diz ali para Davi: persiga-os, eu já te dei a vitória é sua. Agora basta que você tome uma atitude, que você lute, que você vencerá. E isso mostra para nós, queridos, que não há ganho muitas vezes sem dor, que não há ascensão sem a adversidade, que não há progresso, queridos, muitas vezes sem problemas, mas sobretudo que não há vitória sem batalha. E o Senhor nos chama para essa batalha que ela já está ganha, porque ela foi conquistada, ela foi nos dada por Cristo ali na cruz do Calvário. E eu convido você nesse momento a estar orando, colocando diante do Senhor qual é a tua batalha, pelo que você precisa batalhar hoje. Cada um de nós temos a nossa batalha. O que você precisa batalhar hoje? Coloque diante do Senhor. E o Senhor, ele vai estar nesse momento, queridos, ele vai estar renovando a sua vida. Ele vai estar dando forças, a força que você não tem. Ele vai estar te reanimando o seu coração, a sua vida, e te dando direção. Ele vai estar ministrando, falando ao seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos, ó Deus, as nossas vidas diante do teu altar de graça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, estar colocando diante do Senhor, ó Deus, cada batalha, ó Deus, a batalha, Senhor, ó Deus, de cada um dos seus filhos. Ó Deus, a batalha, Senhor, ó Deus, que cada um, ó Deus, tem enfrentado. Ó Deus, tem sido colocado diante, ó Deus, deles. Ó Deus, ali, ó Pai, foram os amalequitas diante de Davi. E Davi, Senhor, os venceu, pelejou e os venceu, ó Deus, no Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, pela tua graça, ó Deus, pela tua força, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor, ó Deus, colocando o Senhor, ó Pai, de pé. Ó Deus, na força do Senhor, no vigor do Senhor, ó Deus, pelo poder do Senhor, ó Deus, e lançando, ó Deus, por terra, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, todo inimigo, ó Deus, todo obstáculo, ó Deus, todo enfrentamento, ó Deus, tudo aquilo que tem barrado, ó Deus, tudo aquilo, ó Deus, que tem, ó Deus, feito festa, ó Deus, diante, ó Deus, dos seus filhos. Muitas vezes, ó Deus, tirando a paz, tirando, Senhor, ó Deus, o gozo, tirando, saqueando, ó Deus, que esteja caindo por terra, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. E o Senhor dando, ó Deus, a vitória, ó Deus, a graça, ó Deus, nessa batalha, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E nós vamos, nesse momento, queridos, estar
encerrando o nosso culto com um último cântico do louvor. E agora receba a bênção do Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e vos dê a paz. Receba a paz e fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre,
história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa